Olá, sexto ano, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam aí continuando nos cuidados necessários para esse momento de isolamento social. Hoje nós vamos para o nosso momento da segunda videoaula. Nessa segunda videoaula a gente vai abordar os assuntos representar e compreender o espaço geográfico, que nós já estamos aí vendo na videoaula anterior, nas atividades que já foram realizadas por vocês, ok? Então, esse momento será de correção de atividades. Como serão feitas essas correções? A gente vai começar corrigindo atividade em folha, uma atividade avaliativa que foi passada para vocês lá na primeira semana, né, do momento de isolamento. Estão lembrados? Então, a gente vai corrigir essa atividade avaliativa e depois nós vamos começar nessa videoaula a correção das atividades do livro. E nas próximas videoaulas a gente vai dando sequência na correção. Podemos? Vamos lá? Então, sexto ano, começando a correção das atividades, vamos iniciar aí pela atividade avaliativa, atividade em folha. A questão 1 apresenta para a gente um texto falando aí sobre o impacto ambiental causado pelo desastre da Vale, lá no córrego do Feijão. Após a leitura do texto, a pergunta é: explique de que forma esse desastre prejudicou o modo de vida dos indígenas. Então, os indígenas, na Auxorran, eles tiveram um modo de vida totalmente aí, modificado, né, após esse desastre. Por quê? O rio Paraopeba é um rio importante para a vida deles e esse rio ficou comprometido com a morte dos peixes e também em questão aí ao consumo da água. Questão número 2, duas imagens para a gente observar. A primeira de crianças brincando na Ucrânia, na neve, lá em 2017. A segunda, crianças brincando na areia, no Rio de Janeiro, em 2019. Com qual imagem você mais se identifica e por quê? Então, você vai colocar a sua resposta pessoal, mas lembrando que estamos no Brasil e a incidência de neve aqui não é comum. A questão número 3, a gente vai falar sobre os movimentos de rotação e de translação, colocando V para as alternativas verdadeira e F para as falsas. Letra A translação da origem às estações do ano, correto. Letra B, a rotação determina a sucessão dos dias e das noites, também certinho. Na letra C, a translação consiste no movimento que a Terra realiza em torno de si mesma. Não, é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. E a letra D também é falsa. A rotação é o movimento da Terra em torno do Sol. Aí sim, é a Terra girando em torno de si mesma. Número 4, assinale a alternativa que descreve um movimento de rotação. Quando a gente fala aí do movimento de rotação, o que a gente tem, sexto ano? Vamos analisando aí cada uma das alternativas. A gente vai ver que o movimento é realizado pela Terra girando em torno do seu próprio eixo e demora aí 24 horas para a realização desse movimento. Então, a alternativa correta, a letra C. Questão 5. O Brasil apresenta 4 fusos horários em seu território. Isso ocorre, pois, o país, o que acontece? A questão dos fusos horários aí está relacionada à grande extensão longitudinal do Brasil. Então, a alternativa correta, a letra A. Questão 6. Assinale abaixo a alternativa que apresenta o que determina coordenadas geográficas de um ponto da superfície terrestre. Então, em nossas aulas, o que a gente viu? O que vai determinar essas coordenadas geográficas? É quando há o cruzamento de um paralelo com um meridiano. Alternativa B. Questão 7. Uma convenção internacional realizada em 1884 nos Estados Unidos estabeleceu um sistema mundial de determinação em contagem de hora. Essa medida foi tomada para coordenar o crescimento e fluxos de pessoas e mercadorias no mundo, realizado principalmente por meio de navios e trens, e posteriormente de aviões. A gente está falando de quê aí, gente? Quando a gente fala dessa convenção, desse acordo, a gente está falando dos fusos horários, letra D. Questão 8, conceituar a paisagem. O que é paisagem, gente? É tudo aquilo que nossos olhos veem, tudo aquilo que a gente sente, né? O cheiro, o olfato, tudo que a gente toca, né? Tudo isso aí a gente determina como paisagem.
Questão 9, você vai marcar a alternativa aí, onde só tem elementos quando a gente fala naturais, né? Quando a gente fala aí de oceano, florestas e montanhas, estamos falando aí de elementos naturais, ok? Então, a letra B. Questão 10. O homem, ao longo de sua história, foi se adaptando ao ambiente em que vivia. Segundo essa afirmativa, para que fim os seres humanos transformam o meio ambiente? Para que eles transformam, gente? Para suprir toda a sua necessidade de moradia, de alimentação, para ter uma melhor qualidade de vida, não é isso? Corrigido, sexto ano. Atividade avaliativa, qualquer dúvida, como já conversamos, podem perguntar pelo e-mail. Depois aí a gente vai fazer as correções, iniciar, né? Correção das atividades do livro. Atividades 1 a 4 da página 49. Começa aí com a imagem, né? Mostrando aí como que a tecnologia está sendo utilizada para a confecção dos mapas. Como os mapas são feitos hoje em dia? A gente já viu que temos aí recursos, né, gente? Como imagens de satélite, fotografias aéreas, né? Ou seja, as tecnologias modernas. Atualmente os mapas são feitos dessa maneira. Por que atualmente é mais fácil a gente ter acesso aos mapas? A gente está vendo os mapas aí disponíveis em jornais, em revistas, né? A gente consegue acessá-los e até modificá-los de forma online. A próxima questão, além das informações extraídas de fotografias aéreas e imagens de satélites, quais são os outros elementos que devem compor o mapa? Então, a gente sabe que tem que ter o título, a escala, em que ano ele foi produzido, a legenda, a orientação, a fonte e também as coordenadas geográficas. Questão 4. De acordo com Ivan Ciola, um mapa pode ser produzido sem intervenção humana. Ainda assim, o trabalho do cartógrafo é importante. Explique por quê. O que esse cartógrafo aí vai fazer, gente? Ele vai fazer um planejamento prévio. Ele vai fazer os levantamentos da informação. Ele vai ver o que ele quer representar naquele mapa. Ele vai tratar essas informações. Correto? Essa é a importância do cartógrafo. Isso aí, pessoal. Então, essas foram as atividades corrigidas de hoje. Espero que tenha sido esclarecida alguma dúvida. Vocês também têm o meu e-mail. Qualquer momento podem mandar perguntando alguma dúvida, tá bom? Então, fiquem com Deus, se cuidem, continuem aí nos estudos, tá? Um abraço!